Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos em Nazaré, estamos aqui na Flor da Galileia. Estamos no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Aqui em Nazaré, Jesus cresceu. Aqui em Nazaré, Jesus viveu a escola da humanidade. Ele aprendeu a linguagem humana, ele aprendeu a conviver com as pessoas. Ele aprendeu aquela linguagem que todos entendiam. Ele aprendeu com Maria e José a ser bom filho, a ser bom irmão, a ser Emanuel, Deus conosco. Aqui o evangelista São Lucas nos diz que o menino crescia em idade, sabedoria e graça. Toda a vida escondida de Jesus, esses 30 anos que ele viveu aqui em Nazaré, nós encontramos reflexos na sua vida pública. As parábolas, os seus gestos humanos e de misericórdia, aprendidos aqui, na Sagrada Família de Nazaré, na Nazaré, aonde ele, com a linguagem humana, falava aos corações das pessoas, mas certamente crescendo e aprendendo. Mas esses gestos humanos de Jesus, esses gestos humanos e misericordiosos do ressuscitado, por meio do Espírito Santo, continua na vida dos seus discípulos e da sua igreja. E para falar deste perfume que continua, de um exemplo de um sacerdote que viveu essa espiritualidade de um Deus que ama, de um Deus que encontra, temos Padre Wagner Toledo, que é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, já um grande nosso amigo, que já muitas vezes participou do nosso programa, e mais uma vez o convidamos para falar de uma figura, Padre Giuseppe Melchior, Padre José Melchior, um sacerdote fidedono que viveu e deu a sua vida pelo Rio de Janeiro, por Guaratiba, não é isso, Padre Wagner? Vamos falar dessa figura mais uma vez, que nós queremos que chegue realmente como exemplo para tantos irmãos e irmãs. Frei Bruno, é uma alegria tão profunda quando mergulhamos nessa escola de humanidade que é Nazaré e de encontrarmos, como o senhor bem explanou no livro, tantos homens e mulheres que fizeram um prolongamento de Nazaré nos locais onde estiveram vivendo. Foi belo ler sobre Zilda Arnes, Dom Helder Câmara, mas, sobretudo, um homem que eu conheci pessoalmente, Padre José Melchior, no Rio de Janeiro. Uma alegria muito grande que trouxe para o nosso povo poder, mais uma vez, senti-lo tão presente, tão vivo nas letras do livro que o Senhor hoje traz para todos nós. Padre Wagner é o pároco da paróquia Santa Rita, lá do Rio de Janeiro, também é o vigário episcopal para o vicariado urbano da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um grande abraço para o nosso cardeal, Dom Orani João Tempesta. Queremos abraçar todos os sacerdotes da Arquidiocese do Rio e agradecer, Padre Wagner, pelo senhor ter, mais uma vez, acolhido o nosso convite para vir falar dessa figura que eu conheci por meio do senhor, que é o Padre Giuseppe Melchior. A nossa felicidade, Frei Bruno, quando se depara com o Ano da Misericórdia e que o Papa ele nos convida logo na bula inicial dizendo que é preciso voltar os nossos olhos para o Cristo para termos condições de agir com misericórdia. E certamente nessa dimensão, aquele que fora ungido sacerdote, já pelo batismo é um outro Cristo, mas ainda com a graça sacerdotal, faz com que a gente sinta ainda mais impelidos, a partir do olhar do Cristo, na pessoa de um irmão, o irmão mais velho, a também nos lançarmos em misericórdia. E é justamente o olhar sobre Padre José Melchior é um convite a agirmos com misericórdia também. Vivendo aqui em Nazaré, tive a inspiração de escrever este novo livro, que é O Bom Mestre de Nazaré, com um coração humano nos amou. E essa escola de Nazaré, como o senhor dizia, e para mim é uma grande verdade, ela continua. Essa vida de Jesus, a sua vida escondida, a sua vida pública, a sua humanidade, a humanidade do ressuscitado, continua na vida dos seus discípulos e da sua igreja. E eu quis trazer um exemplo, entre outros, do Padre Giuseppe Melchior, que é um sacerdote fidedono lá do Rio de Janeiro, que nesse programa nós queremos falar
da sua humanidade, mas estamos falando de Jesus, porque Padre José Melchior viveu essa ícone, não? do amor misericordioso, não é verdade, Padre Wagner? É verdade. Eu tive uma experiência profunda, porque no dia da minha ordenação diaconal, foi o dia em que Padre José ele sofreu o acidente de carro e com um AVC, logo depois veio a falecer. E não tendo sacerdotes para enviar imediatamente, pois era final do ano, o senhor cardeal Eugênio de Araújo Salles me enviou juntamente com outro colega, recém-ordenados diáconos, para suprirmos as necessidades da paróquia. E chegando a esse local, encontrei uma comunidade muito viva. Eram mais de 54 capelas, 6 creches, uma infinidade de gente que ele cuidava pessoalmente, por meio de trabalhos sociais. E nós não nos deparamos apenas com a comunidade triste, sofrida, chorosa pela morte do seu pastor. O sofrimento pela perda do pastor motivava aquela gente a ser muito viva, esperançosa e desejosa de continuar toda a obra que ele deixou, mostrando a sua confiança no ressuscitado. Então isso chegou como um grande bálsamo para quem encontra pela frente um desafio enorme para evangelizar. Obrigado, Padre Wagner. Hoje vamos conhecer essa figura, vamos saudar os nossos músicos, o Charles e o Augusto, da comunidade Shalom. Obrigado mais uma vez por trazerem o canto no nosso programa. É muito importante porque o nosso programa é uma escola de oração, uma escola de conhecimento do Evangelho, onde com o canto e a oração, as palavras entram nas nossas vidas, nos nossos corações. Obrigado, viu? Pela presença de vocês sempre, não só de serviço à Basílica, mas também de serviço no nosso programa. Saudamos o nosso querido seminarista Felipe, da Diocese de Uruaçu, que traz também os pedidos de orações para o nosso programa. Bem-vindo, Felipe. Padre Wagner, voltamos a essa figura, Padre Giuseppe Melchiori, missionário fidedono do Rio de Janeiro. Padre Wagner, quem é Padre Giuseppe Melchiori? Bom, Padre Giuseppe Melchiori, um sacerdote italiano do norte da Itália e que, ouvindo o pedido do Papa João XXIII para que despertasse nos jovens o desejo da vida consagrada missionária, pudessem socorrer as necessidades da América Latina. E tão prontamente, Padre José optou por responder com generosidade a esse convite, indo para o Brasil. Ali, santamente, pôde exercer o seu ministério sacerdotal. Um homem que chegou trazendo a novidade do concílio, trazendo para a nossa igreja uma contribuição muito grande. Ele não chegou e ficou na sede, no centro da cidade, mas foi justamente para a periferia, um local a quase 60 quilômetros de distância da Catedral Metropolitana, uma área que ali era tipicamente rural. Então ali, Padre José, ele pôde exercer o seu ministério sacerdotal, dando ao povo a alegria de ser igreja, o seu protagonismo, o seu compromisso de, com ele, construir a igreja viva, não apenas em Guaratiba, mas a partir de Guaratiba, uma contribuição muito grande para toda a zona oeste da nossa arquidiocese. Padre Wagner, eu estive lá em Guaratiba, eu estive contigo e também com os outros padres da arquidiocese, eu estive na paróquia onde Padre Giuseppe Melchiori era pároco. Estive lá lançando o livro O Bom Mestre Nazaré com Coração Humano nos Amou, e encontrei uma comunidade que depois de 21 anos chorava a emoção de ter o seu pastor tão próximo ainda na vida deles. Padre Wagner, como é a experiência para o senhor de encontrar o nome de Padre Giuseppe Melchior entre os exemplos de humanidade? Nós damos o exemplo de São Francisco, de São João Maria Vianney, de Zilda Arnes, de Helder Câmara, de Padre Hans, Frei Hans Steppel, Papa Francisco, Padre Zezinho, Padre João Habib e Padre Giuseppe Melchiori. Como foi
para o senhor que o conheceu, né? O senhor que foi lá no dia, não? Que ele teve o AVC e morreu, não é isso? Sim. O senhor era diácono, jovem. Como é a experiência de encontrar este grande nome entre esses exemplos? Abuna, como o próprio povo de Guaratiba e muitos outros sacerdotes da arquidiocese que o têm como santo, uma figura de santidade, nós recebemos como um grande presente nesse ano da misericórdia ver o nosso irmão, ele sendo elencado entre tantos santos que não ainda consagrados pela igreja, alguns aí já vivos, sim, ainda né? vivos, não, Alguns Padre Jonas. vivos, né? Vivos, mas o nosso querido Padre ali, numa como que recompensa, numa condecoração, numa homenagem, não apenas a ele, mas a esse povo que mantém a sua fé firme, a sua fé acesa, trabalhando, perseverando na evangelização. Então, uma alegria porque você nos presenteou, nos ajudando a apresentar o Padre José, não apenas a nossa comunidade diocesana do Rio de Janeiro ou a Guaratiba, Campo Grande, mas hoje é o mundo que se debruça, que olha o seu livro e que certamente se sente impelido, interessado a conhecer esse homem que passou pelo mundo fazendo bem. Eu me emocionei lá em Guaratiba porque pessoas caminharam, foram de ônibus, era noite, ficaram horas e horas esperando para ir naquela celebração da apresentação do livro. Eu me emocionei porque eu via aquelas pessoas e que depois me vinham abraçar e vinham também, não somente pedir o autógrafo para o livro, mas eles, nos olhos, com as palavras, mas com aqueles olhares, me diziam: eu o conheci e nunca me esqueci. Aqueles olhares, ele, quando era o nosso educador, nos ensinou a amar Jesus Cristo e amar aos outros. Realmente é um exemplo. Vamos conhecer essa figura. Eu convido a vocês, não somente pelo livro, né, O Bom Mestre de Nazaré com o Coração Humano nos Amou, mas por outros meios, de procurar de conhecer Padre José Melchior. Não é isso, Padre Wagner? Olha, essa capacidade de amar como Jesus amou, que o Padre José ele tinha, marca esse seu apostolado, esse seu ministério, não como um assistencialista, mas um homem promotor da vida, um homem, sobretudo, cultivador da fé nos corações. O amor de Padre José pela Eucaristia e levando o seu povo a amar a Eucaristia, fazia com que, mesmo estando em lugares tão distantes como os oratórios, acampamento dos turmistas, ele pudesse sair de uma outra cidade e voltasse até a paróquia para celebrar missa na matriz e nas comunidades de base. A sua preocupação em formar os catequistas ou o encontro com os coordenadores de círculos bíblicos, dando para eles a verdadeira formação, o que é a doutrina da igreja, para que eles pudessem formar outros, o seu amor grande pela confissão em poder atender, ele podia estar pronto para entrar para a celebração, mas uma pessoa, um penitente necessitado do perdão, ele não entrava para poder atender aquele penitente. Então é um homem que marca profundamente a vida de toda uma comunidade. E é claro, a sua ação social foi muito grande, atento à necessidade do seu povo, já que esse seu período era um momento ainda em que atravessávamos muitas dificuldades, onde o poder público não se fazia presente como deveria estar. Mas o Evangelho era presente. O presente. Porque Padre José Melchiori, o senhor me contou esse particular, e eu depois também trago o meu livro, que Padre José Melchiori não descansava. Os santos são muito particulares, não? Ele, quando tinha que descansar, ele estava no fundo da igreja construindo bancos, não é isso? Trabalhando como São José, como carpinteiro. Foi uma surpresa descobrindo os espaços da paróquia. E certa vez, indo até os fundos, abrindo uma porta, era uma serralheria. E aí me explicaram: olha, diácono, aqui o nosso padre, no seu dia de folga, ele permanecia, fazendo bancos para as capelas, mas sobretudo pequenas cadeiras ou banquinhos para as crianças na creche. Aqui o nosso padre,
ele confeccionava com as próprias mãos a cruz que as crianças iriam usar no dia da sua primeira comunhão e mesmo os jovens no dia da sua confirmação. Então ali, Padre José, ele realizava o ofício de São José, santificando-se e santificando o trabalho pela sua entrega e por aqueles que iriam usufruir. Sou um pouco emocionado porque imaginar esse jovem padre, não, que deixa a Itália, deixa todas as suas, podemos dizer, o ser padre na sua cidade, com a sua língua, com a sua cultura, e ir lá para o Rio de Janeiro, 60 quilômetros longe da sede da diocese, sendo um carpinteiro, como Jesus aqui foi por 30 anos. Exatamente, estou um pouco emocionado. Vamos chamar os nossos cantores. Augusto, você é do Rio de Janeiro. Você conhecia a figura do Padre Giuseppe Melchiorre? Não conhecia. Sou bem jovem, né? Mas eu, pelo livro, né, pude conhecer um pouco sobre a figura do Padre José. E muito me chamou a atenção como ele era próximo das pessoas, né? E até ia citando, né, que assim que ele partiu para a casa do Pai, né, as pessoas foram ao encontro dele, né? Tantas vezes ele foi ao encontro das pessoas e muitas pessoas foram ao encontro dele nesse momento também. Isso é muito belo, né? Emmanuel, Deus conosco. Exatamente. Obrigado, Augusto. Então vamos cantar, porque que essas palavras, esses gestos de amor, de humanidade do Padre José Melchiorre possam entrar nos nossos corações. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Amém. Obrigado, Augusto. Obrigado, Charles. Felipe, a você. Os pedidos de orações dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, que são a família do programa Em Casa com a Sagrada Família. Os pedidos de orações, Felipe. Sim, Padre Bruno, trago do Elias Rocha Silva, ele é lá de Guaxupé, Minas Gerais. Ele pede orações pela mãe Maria Regina da Rocha Silva, que está com Parkinson. Ela acompanha sempre o programa. Um grande abraço para a dona Maria Regina. E o seu pedido já foi colocado lá, na Gruta da Sagrada Família. Padre, aproveito a oportunidade também para agradecer em nome de toda a equipe do programa. É você que nos manda o seu testemunho, nos manda o seu pedido de oração e dizer, vocês, que tenham certeza que a gente já rezou pelo seu pedido, já rezou pela sua intenção e continua rezando também. E se você também quer mandar o seu pedido de oração, o seu testemunho,
pode nos escrever pelo nosso e-mail, sagradafamilia@cançãonova.com, ou pelo Facebook, Em Casa com a Sagrada Família. E falando de testemunho, Padre Bruno, Padre Wagner trouxe para a gente alguns testemunhos lá de Guaratiba, da experiência que o senhor teve lá do lançamento do livro O Bom Mestre de Nazaré, que você pode encontrar o livro O Bom Mestre de Nazaré na loja.cançãonova.com. E eu trago aqui do Edson Rodrigues, ele fala assim: ler um pouco da história do saudoso Padre José no livro me fez lembrar de como foi importante o trabalho dele aqui, em Guaratiba. Parabéns ao Frei Bruno pela iniciativa. E também da Luciana Oliveira, também de Guaratiba, ela fala assim: Padre José, o nosso eterno pastor, se Deus quiser será um santo, merecia essa homenagem. Vou guardar o livro como lembrança. E também o Fábio Cardoso, ele diz assim: falar do Padre José é lembrar da minha infância, é voltar ao tempo dos acampamentos que ele fazia com os turmistas. A vida do Padre José era dedicação integral à igreja. Nós que tivemos a graça de Deus de tê-lo como padre, temos muito a agradecer. O Frei Bruno, um homem iluminado, colocou esse texto aqui com ele, que temos a alegria e o privilégio de viver junto com esse saudoso santo, que, se Deus quiser, vai estar junto dos santos daqui a algum tempo. Bem esperançoso é o Fábio. Ele também diz assim: é uma honra poder ver essa história de um homem que diversas vezes me abençoou estar ao lado de grandes santos. Isso mostra o quanto ele tinha um coração igual ao de Jesus, um coração igual ao bom mestre de Nazaré. Obrigado, Felipe. É emocionante, não, Padre Wagner, escutar esses testemunhos. Por isso, a minha pergunta é: se pensa o processo de beatificação? Porque eu penso que já tem tanto para iniciar um processo Frei Bruno, a nível diocesano. A nossa arquidiocese, ela tem hoje um trabalho em torno de Odetinha, uma menina que já foi concluído, já está em Roma. Também nós temos o Guido, que era um médico seminarista nosso, estamos com esse processo. E a gente crê que logo que se termine toda a fase desses dois, temos outros 2 candidatos também lá, e que se possa iniciar do Padre José. Mas já começamos a trabalhar no intuito de a memória dele, que ainda é bastante viva no povo, nos seus paroquianos, nos filhos daqueles que estiveram com ele, de perpetuar essa memória por meio da manutenção do trabalho que o Padre José deixou. E ele, sobretudo, tinha um amor muito grande pela criança desamparada. E o serviço, então, das creches. E em Pedra de Guaratiba, o atual pároco, o Padre Marcos de Vinícius, ele está realizando uma construção de uma nova creche para dedicar mesmo ao Padre José Melchiori. Uma creche que possa receber 100 crianças. E a partir daí é um memorial vivo, onde vamos trazendo concretamente aquilo que o nosso padre realizava e tornando atual a presença dele junto ao nosso povo. E estamos recolhendo material, cada um que tem uma cruz, que tem uma mensagem, que tenha uma carta. Nós estamos ainda nessa fase de reunir todo esse material do nosso saudoso padre. Padre Wagner, muito obrigado, porque é uma chamada. Eu queria falar de Museu Padre José Melchiori. Quem sabe iniciar a recolher todos esses testemunhos, mas quase eu tive vergonha de falar de museu. Penso que para Padre José Melchiori temos que lembrar as obras e também iniciar novas obras pelas crianças, pelos mais frágeis, pelas comunidades e serem comunidades orantes e ativas. Eu penso que isso já é uma continuação da obra do Padre José Melchiori, não, Padre Wagner? É a justa homenagem que nós podemos render ao Padre José pela continuação do seu trabalho, da sua obra. No dia do seu falecimento, quando o corpo chegou até a igreja, e o povo colocou uma faixa no altar: Padre José vive em nossos corações. E é justamente por aí, essa vida dele presente entre nós, através da sua obra, que permanece. Obrigado, Padre Wagner. Chegamos no final do nosso programa. Quero terminar deixando um grandíssimo abraço a todas as pessoas lá de Pedras de Guaratiba, de Monteiro, não? Isso. Pelo amor, pelo carinho que me receberam.
E vocês têm o grande privilégio de terem um grande santo. Viveu no meio de vocês uma figura evangélica, Padre Giuseppe Melchiorre. Vamos continuar falando para as nossas crianças, para os nossos jovens dessa figura. Nós vamos continuar também aqui divulgando. O meu livro já foi lançado, já saíram tantas cópias pela editora Canção Nova. E chegamos no final, Padre Wagner, vamos consagrar todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré, em modo especial hoje, a todas as famílias lá do Rio de Janeiro, da Arquidiocese, aquelas lá de Pedra de Guaratiba, de Monteiro, onde trabalhou o Padre Giuseppe Melchiorre, e as famílias do mundo inteiro. E juntos vamos dar a bênção final do nosso programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Esperamos todos vocês na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Aqui é a escola do Evangelho, aquele perfume da vida de Jesus que chega na tua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site